Deus é mais importante que a sua família. É isso mesmo. Deus é mais importante que a sua família. E se eu digo que Deus é mais importante, eu estou querendo também dizer que Deus deve vir em primeiro lugar que a sua família. E com isso eu não estou dizendo que a sua família não é importante. E com isso eu não estou dizendo que você não deve amar sua família. Preste atenção, existe uma hierarquia e Deus sempre em primeiro lugar. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Fique conosco até o final. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos meditar hoje Mateus capítulo 8, versículo 18 a 22. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para a outra margem do lago. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei onde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Veja versículo 21. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. E Jesus diz: Não. Permite que primeiro eu vá sepultar meu pai. Não. Jesus respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. É como se Jesus estivesse dizendo assim: primeiro eu, primeiro o meu segmento e depois a família. Primeiro a mim e depois a família. Então veja, esse evangelho mostra que a prioridade é sempre de Deus. Deus foi aquele que pediu para você honrar pai e mãe. Então não podemos dizer que Deus aqui está desvalorizando a família, aquela coisa toda. Não. Foi Deus que esse mandamento é de Deus. Honra teu pai e tua mãe. Isso é mandamento de Deus. Agora, amar a Deus sobre todas as coisas. E isso significa amar acima de pai, amar acima de mãe, amar acima da família, amar acima dos filhos. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 10, versículo 37 a 38. Mateus 10, 37 a 38. Quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho mais que a mim, não é digno de mim. Veja, Jesus não está dizendo para você não amar pai, Jesus não está falando para você não amar mãe, mas o problema é você amar pai mais do que Jesus, mais do que Deus. Dar prioridade à família. E olha quantas pessoas estão fazendo isso. Por exemplo, você é católico. E todo católico deve ir à missa aos domingos. Isso é mandamento da igreja para você. É lei da igreja para você. A igreja católica pede que todos os católicos vão à missa ao menos aos domingos. É uma missa de preceito para os católicos. E aí, muitos deixam de ir na missa aos domingos para ficar com a família. É bonito ficar com a família? É lindo! Como é bonito comer junto, churrasco, assistir um filme junto, bater papo, conversar, passear, viajar. Gente, que coisa maravilhosa! Mas o erro é o quê? O erro é deixar as coisas de Deus, o que a igreja te pediu para fazer, para ficar com a família. Aqui está o errado. Então, primeiro veio a família, não, e depois vai vir Deus. Está errado. Primeiro Deus. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, versículo de 13 a 14.
Consciente de não tê-la ainda conquistado, só procure isto. Prescindindo do passado e atirando-me ao que resta para a frente, persigo o alvo rumo ao prêmio celeste do qual Deus nos chama em Jesus Cristo. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Deixa. Então eu tenho que prescindir do passado, atirando-me ao que resta para frente. Abra sua Bíblia em João capítulo 12, versículo 25. João 12, 25. Quem ama a sua vida irá perdê-la, mas quem odeia a sua vida neste mundo irá conservá-la para a vida eterna. E por fim, esse aqui não podia faltar, Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas em acréscimo. Amado irmão e amada irmã, essa meditação hoje ela é muito importante. Eu repito mais uma vez, ame muito a sua família, muito. Cuide dos seus pais, ame seus filhos, ame seu marido, ame sua esposa, ame. Mas nunca acima de Deus. Ou seja, nunca deixe Deus por causa de família. Os compromissos com Deus em primeiro lugar. Os compromissos com Deus em primeiro lugar. Isso é primordial. Escreve aqui nos comentários. Na minha vida, Deus em primeiro lugar. Na minha vida, Deus em primeiro lugar. Isso significa que Ele está acima também da sua família, também do seu trabalho e de tudo. Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém.